todos que nos acompanham aqui no Metrópolis. Eu sou Lilian Tarran e recebo a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão. Celina foi eleita vice-governadora nas eleições de 2022 e tomou posse no cargo no dia 1º de janeiro. Uma semana depois, teve de assumir a chefia do GDF sob uma crise institucional. No último dia 8, terroristas invadiram e depredaram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto em cenas de guerra que circularam pelo mundo todo. Esta é a primeira vez que Celina Leão dará uma entrevista exclusiva após tornar-se governadora do Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Lili, estou à disposição. Governadora, eu começo lhe perguntando, que imagino que seja uma curiosidade de todo mundo, a senhora foi eleita na chapa como vice-governadora, mas tomou um susto, como todo cidadão do Distrito Federal, quando teve de, em função de uma crise institucional, assumir o governo do Distrito Federal. A senhora está se sentindo confortável no cargo? Olha, acho que nenhuma pessoa que estivesse passando pela situação que eu estou estaria confortável. Mas eu acho que as pessoas que têm responsabilidade precisam de colaborar nesse momento com a firmeza que eu estou tendo. Então, confortável seria uma palavra inadequada para esse momento, mas preparada pelos 4 mandatos que já tive, pela vida política pregressa que já tive, com certeza. A senhora tem mantido contato com o governador afastado Ibanez Rocha? Não, até porque a decisão judicial ela é explícita, né? Foi uma decisão judicial preventiva, para que as investigações pudessem correr com a maior tranquilidade possível. E nós entendemos, da questão do judiciário e nós não estamos mantendo contato. Apesar das circunstâncias gravosas em que a senhora assumiu o cargo de governadora, não deixa de ser uma oportunidade única na trajetória política de mostrar o serviço à frente do cargo máximo aí do Distrito Federal, que é o posto de governadora do DF. Qual é a marca, pergunto a marca, e se a senhora acha que tem tempo de deixar uma boa impressão aos eleitores do Distrito Federal, aos cidadãos do Distrito Federal? Eu acredito que a maior marca que eu posso trazer nesse momento é de ajudar a pacificar primeiro a nossa cidade e o nosso país. Eu acho que os líderes que são de direita, eles precisam de se posicionar claramente sobre esses ataques, até porque nós não podemos viver num país dividido, nós somos um país único. As ideologias, elas existem, mas no campo das ideias, não no campo da violência. Eu não posso impor minha vontade através da força. Isso não é uma democracia, isso é um regime de exceção. A última coisa que nós podemos viver no Brasil é um regime de exceção, onde você não respeita as pessoas que foram eleitas democraticamente. Quando as pessoas me perguntam qual é o seu projeto político, que marca que você quer deixar? Uma marca realmente de tolerância, de diálogo, de respeito, mesmo com opiniões divergentes, ideologias divergentes, há a possibilidade de uma convivência harmônica. Eu acho que eu tenho deixado isso muito claro. E as pessoas pensam assim, Celina, o que você quer nesses 90 dias? Fazer o melhor governo possível para que daqui 90 dias o governador Ibanez possa voltar e receber o governo no mesmo ritmo que ele nos deixou, com obras andando, com inaugurações acontecendo. Então, assim, é um governo único. A população do Distrito Federal, ela hipotecou. Quando você vota num governador, você vota na vice. Você votou num projeto político, que temporariamente esse projeto foi suspenso, com a questão do governador Ibanez, mas nós esperamos que ele retorne daqui a 90 dias e a cidade esteja em pleno funcionamento, em todas as áreas. E aquilo que nós pudermos dar mais celeridade, avançar, nós vamos avançar, com certeza, porque eu tenho certeza que essa seria a vontade dele. A senhora pretende fazer alguma alteração importante no primeiro escalão do governo? Não tem nenhuma alteração importante no primeiro escalão. Nós somos um grupo único. Eu não tive dificuldade com nenhum dos secretários, até porque eu conheço a todos. Eu participei da montagem do primeiro governo. Eu sempre fui muito presente nessas construções políticas, inclusive nessa última construção política do próprio governador Ibanez para essa eleição. Eu fui uma pessoa muito presente. Então, não tem que se mudar quando você faz parte do mesmo grupo político. Eu aguardo com muita tranquilidade, tenho tido a firmeza que você precisa de ter nesse momento. Às vezes, as pessoas querem uma posição radical, ou para um lado ou para outro. Isso não terão
de mim, porque esse momento é um momento que exige, né, calma, sabedoria, pacificação. Eu sempre falo, o maior discurso nosso da direita é que nós somos pacíficos, é que nós somos ordeiros. E se nós perdermos isso, o que nós vamos ganhar? O que o Brasil ganha com isso? O que os extremos ganham com isso? E aí eu falo de todos os extremos, Lília, tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda. Então, assim, eu acho que os líderes do Brasil precisam de estar preparados para o diálogo. Sabe, o diálogo, sabe por quê? Porque quando as instituições não se comunicam, quem paga é o povo. O governo do Distrito Federal depende muito do governo federal. Nós temos um fundo constitucional, nós abrigamos os poderes da República, nós temos que dialogar. O fato de eu ter que dialogar e vou ter que dialogar com o presidente Lula não significa que eu sou uma deputada, que hoje sou uma governadora de esquerda, assim como o Tarcísio teve aqui na semana passada, reuniu os 27 governadores, porque é um momento que o Brasil precisa de pacificação. Daqui uns dias, Lília, as pessoas que às vezes acham e apoiam esse tipo de atos terroristas que aconteceram, nós vamos ter cenas aqui no Brasil de pessoas, né, de militares aí que podem virar óbito, de pessoas morrerem nas ruas. Então, eu acho que a voz dos grandes líderes e dos políticos que têm entendimento é de equilíbrio. A senhora mesmo colocou que representa o campo da direita. Durante as eleições, a senhora se posicionou, fez campanha, e uma campanha ostensiva para o ex-presidente Bolsonaro. Inclusive, junto da ex-primeira-dama, a senhora percorreu o Brasil e isso não é segredo para ninguém. A senhora tem conseguido manter uma boa interlocução no governo Lula? Tem tido alguma dificuldade? Olha, eu quero aqui aproveitar a oportunidade. Nós temos pessoas assim que são da política, que participam desse diálogo. O ministro Padilha tem sido uma pessoa que está sempre disposta a dialogar. O próprio ministro Flávio Dino também, o Capelli, o interventor. Eu acho que esse momento foi um momento onde nós colocamos as nossas ideologias de lado e realmente pensamos no Brasil, no Distrito Federal, na segurança dos poderes. No dia que o presidente Lula ganhou as eleições, eu coloquei no meu Instagram que eu era uma democrata, que eu respeitava a democracia e que nós tínhamos feito o melhor que nós poderíamos fazer. Eu sou uma deputada que coordenei a bancada feminina e eu coordenei 79 mulheres. Cada uma de uma ideologia diferente, e nós conseguimos construir o maior número de projetos já aprovados na Câmara, na história da Câmara. Nós aprovamos 200 projetos, 84 deles foram sancionados, graças ao diálogo e ao respeito que eu tenho por todas as deputadas da esquerda, por todas as deputadas de centro, por todas as deputadas da direita. O diálogo, eu acho que ele constrói para a gente, né, ter um país muito melhor. E isso se traduz no resultado da produtividade da minha coordenação enquanto ainda deputada federal. Governadora, no dia 31 de janeiro acaba a vigência do decreto que determinou a intervenção na segurança do Distrito Federal. A senhora vai manter o interventor como secretário ou vai fazer o convite para que ele permaneça no cargo de secretário? Lília, nós estamos tratando isso de forma prévia. Por quê? Não dá para acabar a intervenção e eu ter uma outra ruptura na Secretaria de Segurança. É um clima de muito risco. Uhum. Então, o primeiro gesto que nós fizemos foi ofertarmos aí para o governo federal uma pactuação nesses espaços. Essa equipe que está sendo já colocada pelo governo federal será mantida por mim assim que acabar a intervenção. Eles estão indicando os Eles cargos estão indicando, nós estamos dialogando, entendeu? Até porque nós temos uma polícia também, né, que sempre foi muito elogiada. Nós nunca tivemos esse episódio que aconteceu aqui. Nós já tivemos várias manifestações aqui, Lília. Várias, 7 de setembro, impeachment. A Polícia Militar nunca faltou o seu dever. Aquilo foi um erro de comando, que com certeza o inquérito vai esclarecer aonde, como, quando aconteceu esse erro. Perfeito. Aí eu aproveito para perguntar se já existe algum tipo de resolução desses inquéritos, devido à gravidade dos fatos, se já tem algum tipo de apontamento de responsabilidades desses oficiais que deveriam cumprir a missão, mas que todo mundo viu pelas cenas que abriram mão ali do papel de proteger o patrimônio. Na parte da Polícia Militar, o MPDFT tem a responsabilidade residual. Né? Então, o MP está fazendo as investigações, colhendo as investigações. Na parte do inquérito, como, né, toda a matéria específica, é o próprio Supremo que está fazendo.
Então, nós estávamos levantando, nós temos 45 policiais feridos, que foram feridos na manifestação, porque nós tivemos homens, né, e mulheres ali que deram a vida para que a gente pudesse retomar aquele momento da democracia. Por mais que eles fossem minoria, né, com todo aquele cenário de guerra, eles conseguiram retirar os manifestantes. A perda patrimonial, a perda emocional para todos nós, eu como deputada federal que trabalhei tanto naquele plenário, não dá como, você não tem como não se emocionar vendo aquela cena de tristeza no seu local de trabalho. É a mesma coisa de você chegar aqui amanhã no lugar onde que você produziu tanto e ver tudo isso depredado. É algo assim muito chocante para todos nós. Talvez para quem nunca foi parlamentar, para quem nunca teve ali naqueles poderes, ver aquilo tudo sendo atacado, você se sente atacado. A senhora passou ali quantos anos? Eu passei 4 anos. Como deputada. 4 anos. 4 anos, mas tive a oportunidade de passar na Câmara Distrital 2 mandatos. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele é um poder que ele equilibra as forças. É um poder onde que você tem uma representação popular, né, onde você consegue trazer o espírito da democracia. O espírito da democracia são todos os poderes, o judiciário, o executivo, o legislativo. Então, assim, aquele momento para nós que vivíamos ali dentro daquele plenário foi muito doloroso. Né? E eu tenho sempre falado para os políticos que eu tenho a oportunidade de conversar, que me ligam, e são vários, né, dando, né, solidariedade nesse momento de tanta dificuldade. Eu sempre falo que nós temos uma missão maior do que sermos deputados. Né? Se você é um político que tem realmente força com as pessoas que você, né, que te elegeram, é bom que você faça uma reflexão com o seu público. Nós queremos, né, pessoas mortas, nós queremos que isso aconteça aqui ou em outro estado. A que ponto nós vamos chegar? Então, assim, eu acho que você faz o bom debate é no campo das ideias, é no campo de propostas, é no campo de argumentos. A violência, eu acho que é num estado de exceção, e nós vivemos numa democracia. Governadora, eu vou insistir um pouquinho nessa questão de quem deve assumir o comando da Secretaria de Segurança, porque são poucos dias que separam a gente dessa decisão importante. Eu entendi que toda essa estrutura ali, a partir, né, do interventor, está sendo montada em comum acordo com o governo federal, que está fazendo indicações pontuais, mas o secretário segue sendo o interventor ou a senhora já tem um outro nome para poder ocupar a secretaria? Essa vai ser uma decisão que nós vamos tomar de forma coletiva, né, para não ter essa interrupção nesse momento, que nós temos uma data importante que é a posse dos nossos deputados e senadores. Se o capello interventor achar mais confortável ficar, mesmo depois do decreto, ele continuar por mais uns dias para depois nós fazermos a sessão, ficará o capello de forma interina. Se eles acharem já um nome que, né, estamos nessa construção, que já tem condição de assumir agora, ficará o nome que eles decidirem, entendeu? Então, assim, mas com toda a preocupação, já está sendo feito um plano logístico, um plano, né, de ação, porque o que o inquérito aponta é que o plano inicial daquele dia fatídico não foi cumprido. O inquérito já consegue demonstrar que existia no papel um planejamento, um ordenamento, mas que foi mudado. Isso foi mudado. Isso foi falado pelo próprio interventor, né? Porque eu não tive acesso ao inquérito. O interventor conseguiu detectar, já nesses primeiros dias, que havia um planejamento que não foi cumprido. Entendeu? Que teve uma mudança durante o percurso. Já é possível, a partir desse relatório, saber se houve um comando do ex-ministro da Justiça? Eu acho que isso quem vai falar é o próprio inquérito. O inquérito vai, com certeza, pegar provas, deve ter mensagens trocadas, né, ordens por escrito. Você não faz um planejamento e retira. O que eu entendo é que a segurança pública, na primeira semana, ela teve um lapso de inteligência, de comando, e a própria, né, saída do Anderson daqui. Então, é uma sequência de fatos que acho que, com facilidade, consegue se apurar a responsabilidade. Governadora, ainda no mandato passado, o governador Ibanez se comprometeu em dar um aumento de 18% para as forças de segurança.
Esse compromisso está mantido na gestão da senhora? Nesse momento, Lília, a gente reconhece e é importante frisar que o próprio governador Ibanez já encaminhou isso desde o ano passado para o governo federal, que poderia também ter encaminhado à Câmara já. Nós poderíamos ter dado esse reajuste. Já foram 2 reajustes que foram encaminhados pelo governador Ibanez e que não foram encaminhados pelo governo federal ainda no mandato passado para as nossas forças de segurança. Então, é importante, e as pessoas falam assim, por que é importante esse diálogo? É importante esse diálogo até para que a gente possa pleitear, né, os reajustes necessários às nossas forças de segurança. Esse diálogo vai estar sempre aberto, nós estamos sempre ouvindo as associações, sindicatos, queremos manter a melhor relação institucional possível com o governo federal, né, para no momento certo fazermos essa discussão. Eu acho que nesse momento essa situação ela se confunde e atrapalha muito, porque pode dar uma percepção errada às pessoas que estão vendo toda essa situação. Entendeu? É uma discussão que ela é necessária, mas nesse momento ela é imprópria. Por quê? Depois de uma manifestação que nós tivemos problemas, né? Se fazer uma discussão de reajuste salarial agora, como é que isso chegaria no Palácio do Planalto? Como é que isso chegaria? Então, assim, volto a falar, já foi encaminhado pelo governador Ibanez no mandato passado, ou seja, já há a necessidade desse reajuste. E nós vamos trabalhar com unhas e dentes para esse reajuste. Mas, primeiro, nós temos que ter uma boa relação institucional. Segundo, o respeito, né, aí às nossas instituições que nós sempre tivemos. E o momento certo de fazermos o diálogo, né, porque a medida certa, no momento errado, o que pode acontecer com isso? Nós podemos ter uma negativa e não termos o aumento das forças de segurança. Eu acho que, tendo o momento certo para a gente fazer essa discussão, né, após esse momento que nós estamos vivendo, eu acho que seria muito mais fácil a gente dialogar e até para melhorar esse reajuste. Perfeito. Em relação a todos os servidores do Distrito Federal, qual é a previsão de reajuste? Também existia uma conversa avançada nesse sentido. Está mantida? Vai haver esse reajuste? De quanto será e quando virá? Olha só, o estudo está sendo finalizado ainda, o secretário de Planejamento deve me apresentar até sexta-feira. Eu acho que há uma necessidade, sim, de recomposição, assim como há nas forças de segurança, há também para o nosso servidor público também. Então, todo esse estudo está sendo feito pelo secretário de Planejamento, que ficou de me apresentar até sexta-feira, esse impacto, e aí sim a gente começar a discutir, né, como e quando iremos fazer. Mas isso já foi designado, inclusive, pelo próprio governador Ibanez, e esse estudo deve ser apresentado na sexta-feira. Colocando a crise institucional um pouquinho de lado e a política, a gente tem uma reclamação recorrente do cidadão do Distrito Federal, que é o acesso à saúde pública. Eu queria saber o que a senhora pensa e o que é possível fazer nessa que é uma das áreas mais nevrálgicas de qualquer governo, se é possível ter uma melhoria nesses 90 dias e qual o planejamento da senhora nesse curto prazo de tempo? Nós já iremos dar posse já para 1.300 pessoas, porque quando você instala uma UPA e o governo toma a decisão de fazer uma UPA ou uma unidade básica de saúde, ela é uma decisão que tem que ser tomada com muita responsabilidade, porque há um custo por trás de todas essas inaugurações que foram feitas já pelo nosso governo. Então, há uma necessidade de contratação de profissionais, há uma necessidade também de melhoria nessa parte de informatização, das teleconsultas. Então, tem várias ações que estão em curso, construção de 3 hospitais. Eu faço, inclusive, aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento à nossa bancada federal, tanto os senadores quanto os deputados federais, que viabilizaram quase que 200 milhões de reais para a construção do nosso hospital na área de ortopedia, que será no Guará. Isso é uma necessidade para ter um hospital especializado, porque essa demanda ela é muito alta e são poucos hospitais que têm essa especialidade. Então, se nós conseguirmos centralizar isso, nós vamos, né, dar uma fluidez aí para a rede pública para atender outras especialidades. Algo também que foi, né, que tirou um pouco da carga da Secretaria de Saúde foi o mutirão das cirurgias que aconteceu com a rede privada. Nós estamos no planejamento de operar 5.000 pessoas. Já iniciamos, as pessoas estão sendo operadas. Então, assim, tem um planejamento em curso. A saúde pública pós-Covid no Brasil inteiro, ela não é um cenário favorável em nenhum estado. Aqui no Distrito Federal também não é diferente.
quando as pessoas falam sobre saúde pública, a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que nós precisamos de melhorar, e nós vamos melhorar. As decisões políticas todas foram tomadas, seja de construção de hospital, seja de contratação de pessoas, e nós estamos fazendo isso. Acredito que a posse dos servidores deve ser, inclusive, na próxima semana. Né? Já estão aptos para tomarem posse, nós daremos posse já imediatamente a essas pessoas. Nós temos o IGES e temos a Secretaria também de Saúde. Também esses dois órgãos também trabalham em integração, porque há uma rede pública, né? Temos as UPAs, temos a Unidade Básica de Saúde, que, né, a gente insiste para que isso funcione direito. A senhora concorda com o modelo de gestão do IGES? O modelo de gestão do IGES, ele é um modelo que ele facilita, ele agiliza muito, porque ele tira a burocracia do Estado, mas ele é um modelo que ele precisa de ser bem controlado. Ele precisa de ser bem, né, fiscalizado, entendeu? Eu acho que ele facilita muito, às vezes até na contratação do servidor, na dispensa do servidor, que muitas vezes, né, não comparece, é facilitado a dispensa desse servidor, não é por concurso público. Então, ele tem toda uma engenharia. Ele tem pontos positivos e tem pontos negativos, como qualquer decisão política que você toma. Mas eu acho que ele consegue dar uma gestão mais rápida. O que precisa é sempre ter ali a fiscalização para que a gente tenha, né, o controle dos gastos. Uma parte robusta do orçamento do Distrito Federal vem do Fundo Constitucional. A gente está falando de 22 bilhões de reais somente nesse ano. A partir de todo esse movimento de crise que a gente viu acontecer, começou-se novamente uma discussão se a gestão desse fundo deve permanecer com o governo do Distrito Federal ou se o governo federal deveria retomar essa administração. Qual é a posição da senhora e a senhora acha que tem força política para manter esse fundo debaixo do governo do DF? Olha só, nós temos que lembrar que nós temos uma população maior do que em vários estados do Brasil. O Distrito Federal, ele é enorme. Ele não se resume ao plano piloto. Então, nós temos uma população à pronta resposta. Então, eu acho que a gestão do fundo 100% para o governo do Distrito Federal seria a melhor situação, porque você teria condição de dar os aumentos que você precisa de dar, sem fazer esse trâmite para o governo federal, daria uma resposta mais rápida, né, a pronta resposta, e não fazer o contrário. Porque qual é a dificuldade? Nós que estamos aqui vivemos o dia a dia. Como é que um governador tem um problema de segurança numa cidade e ele não tem poder para resolver a segurança pública da sua cidade? Essa discussão, ela se faz muitas vezes por pessoas que não moram aqui, que não conhecem Ceilândia, como eu conheço, que não conhecem Samambaia, que não conhecem Santa Maria. É muito fácil falar, vamos federalizar. Mas quando eu tiver os problemas graves, como eu tenho aqui, que você dá um telefonema e liga para o seu secretário, e liga para o diretor-geral e cobra, para quem que você vai ligar? Para o ministro da Justiça? Que tem 1 milhão de obrigações? Então, assim, é realmente confiar no governo do Distrito Federal, nas nossas instituições, na nossa gestão, para que a gente possa realmente ter a gestão total. O ideal, Lília, não é nem mandar para o governo federal, é que a gente tenha a gestão administrativa como nós já temos e a financeira, para que a gente possa dar a pronta resposta, e não ao contrário, porque é muito difícil esse diálogo, né, com o governo federal, sendo que você tem problemas diários. Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui várias invasões que começam repentinamente. A polícia precisa de ser acionada para chamar. Essa semana eu fiz um telefonema para o interventor para não deixar que a gente tivesse invasões. Prosperar. Uhum. Então, a gente agir preventivamente. Você já imaginou a burocracia de tudo isso se essa gestão for toda do governo federal? Entendeu? Então, assim, a gestão financeira já é deles, nós precisamos de autorização deles. A gestão administrativa, no mínimo, para qualquer governador, ele vai ser responsabilizado por atos que ele não tem controle. Então, eu acho que talvez seja um movimento inverso. Mas existe algum ambiente aberto para essa discussão, inclusive de trazer para o DF a gestão financeira também? Ou isso é o ideal, mas impossível? Ainda no ano passado, o próprio governador Ibanez oficiou isso ao presidente Bolsonaro, pedindo para que a gente tivesse essa gestão total do fundo. Teria de passar pelo Congresso? Teria que passar pelo Congresso, porque é a lei, né? Uhum. Então, teria que passar pelo Congresso. Mas eu acho que, assim como eu disse... É uma lei simples? Seria um... É uma lei que, neste momento, não seria nada de simples. Nada de simples, assim, né? Eu acho que, nesse momento, assim como eu falei
da questão dos nossos policiais e que nós precisamos de discutir, essa legislação também não é adequada para a gente fazer essa discussão nesse momento. Por quê? Você traz várias circunstâncias, né? Pessoas que querem falar, pessoas que são de outro estado, que não vivem aqui, mas a população do Distrito Federal conta conosco, conta com a nossa polícia militar, conta com o nosso bombeiro. A intervenção da segurança pública teve todo um suporte operacional da Secretaria de Saúde. Nós fizemos 300 atendimentos para as pessoas, colocamos 20 equipes médicas, de alimentação, né? De toda uma estrutura da Secretaria de Ação Social, do Conselho Tutelar. Então, assim, de órgãos como a Defensoria Pública, que nós compartilhamos, né, até a parte orçamentária. Então, assim, é uma engrenagem. Talvez para quem olha de fora, para dar uma opinião, olha, a minha opinião é essa, mas eu convido essas pessoas para andarem nessas cidades, para conhecerem o que nós vivemos todos os dias. Entendeu? Quando a gente faz reunião com o Conselho de Moradores, o primeiro pedido é a segurança. Então, nós temos que dar segurança para todos os poderes e para a população do Distrito Federal também, que conta muito conosco. Perfeito. O governador Ibanez, quando eleito, na verdade foi uma chapa, né, claro, vocês tiveram ampla maioria na Câmara Legislativa, o apoio da maioria dos deputados distritais que foram eleitos. A senhora acha que nessa interinidade a senhora é capaz de somar mais apoiadores ou essa correlação de forças pode alterar em desfavor do governo? Eu acredito que eu posso agregar mais porque eu sou oriunda do Poder Legislativo, né? Eu posso chamá-los de colega de trabalho, né? De atendimento, de estar sempre junto com a população. Então, muitos... A senhora está recebendo os deputados distritais? Sempre, sempre. Até porque eu acho que faz parte, né, do processo legislativo, são forças, é o equilíbrio de forças, né? Então, assim, os deputados têm demandas das suas cidades, né? A cidade não parou. O deputado está lá pedindo pela sua cidade, pedindo o asfalto, o esgoto. A senhora está sendo delicada, que o deputado está pedindo. Muitas vezes o deputado pede, mas pede também para ocupar espaços, né? Isso é muito comum nesse ambiente legislativo. Diante de um governo fragilizado, a senhora acha que a senhora vai ter de ceder mais, abrir mais espaço para a acomodação dos deputados? Deixa eu te falar, isso é uma coisa tão, às vezes, normal de se dialogar, porque o político que faz o diálogo, né, com a classe política, quando você compartilha espaços, você compartilha projetos. Nós temos um grande projeto aqui no Distrito Federal, que é o Renova DF, que foi compartilhado com políticos, e foi um sucesso. Então, esse preconceito, às vezes, de se falar, não pode ter a classe política. Isso faz parte de um discurso que vem criminalizando a classe política há muito tempo. Né? A classe política foi alvo de muitos ataques durante muito tempo. E esse discurso foi se somando com a sociedade. Mas, desde que você tenha nomes técnicos, pessoas capacitadas, o duro é você colocar pessoas que não tenham capacidade em cargos estratégicos. Aí isso não é política. Isso não é compartilhar projetos políticos, isso é barganha. E você pode ter certeza que, pela experiência que eu tenho, nós não vamos admitir no governo do Distrito Federal. Nós estamos compartilhando ideias, programas, projetos, discutindo isso com os deputados, entendeu? E eu acho que todos eles têm maturidade também para entender o momento que nós estamos passando. E a Câmara está absolutamente tranquila diante, assim, né, do nosso diálogo. Atenta, porque eles abriram uma CPI, né, não estão omissos, abriram uma CPI com a assinatura dos 24 deputados para investigar os atos de vandalismo. Essa CPI pode terminar em impeachment? A senhora teme? Não, eu não acredito que termine em impeachment, não. Não acredito que é o objetivo. Né? As pessoas entendem, sabe, Lília? Por mais que você tenha diferença ideológica, o que é uma chapa que ganhou em primeiro turno? É a vontade popular nas urnas, de um projeto vitorioso. Entendeu? As pessoas... Como é que vai reagir a população que impeachment um governador que ganhou em primeiro turno? Qual é o sentimento da população? Entendeu? Então, assim, eu acho que esse tipo de fala, nesse momento, né, e diante dos fatos, que eu acho, né, que já são dolorosos para nós, intervenção, afastamento, entendeu? A Câmara tem sido muito correta. Os deputados de esquerda fazem a cobrança que precisam de fazer, fazem, né,
os pedidos que precisam de fazer, com a firmeza diante da gravidade dos atos, mas com equilíbrio, sabendo também que nós precisamos dele para realmente cuidar do Distrito Federal como um todo. Bom, o governo, claro, tem um cronograma de obras importantes que estão sendo feitas na cidade e depois de tudo que aconteceu, a senhora acha que é possível manter esse cronograma e quais seriam as obras prioritárias nessa largada de um governo conturbado? Lília, nós queremos não só manter o cronograma, como nós já fizemos uma reunião ontem para acelerarmos os nossos cronogramas, para cobrarmos aquelas obras que, porventura, por conta de chuva, disso, daquilo, se encontram um pouco ainda atrasadas fora do cronograma. Eu fiz uma reunião ontem com todos os secretários, né? Fizemos um pedido para, né, que essa fiscalização fosse feita de forma permanente e ainda temos um calendário enorme de obras que serão entregues aqui no Distrito Federal. Hoje, por exemplo, nós inauguramos nós abrimos uma ordem de serviço lá no Balão da ESAF, uma obra de 33 milhões, que é uma obra muito esperada pela população ali de São Sebastião, Jardim Botânico. Então, o governo está andando, nós temos, né, experiência, porque já vivi, né, muitos anos aí participando do governo ibanês e também como deputada distrital fiscalizando, né, assim como eu sempre fiz. Então, vai ter muita coisa boa para o Distrito Federal. Assim como o governo ibanês foi reconhecido no primeiro mandato, na pandemia, como um governo de obras, que gerou muitas obras e que fez muitas realizações, nós vamos dobrar esse ritmo, você pode ter certeza, nesse segundo mandato. Que bom, tomara que sim. A senhora disse que o governo está andando e a senhora também tem andado muito, feito muita agenda externa. É uma espécie de campanha? A senhora está em contato com o público? Não, Importante? de jeito nenhum. Você sabe por quê? Quando as pessoas votam num projeto, e aí eu falo sempre isso, um projeto vitorioso, as pessoas contam conosco. A população do Distrito Federal, ela percebe que o governo não parou, que as obras estão andando, que os servidores públicos agora da saúde serão convocados, que vai melhorar a saúde, as ações que precisam ser tomadas, nós estamos tomando, né? Cada um tem um modelo de gestão, às vezes, um pouco diferente, mas eu acho que a única forma, Lília, de nós recompensarmos, nós ganharmos aqui no primeiro turno, que foi histórico, isso nunca aconteceu, é eu responder à população do Distrito Federal com muito trabalho, principalmente nesse momento. A senhora tem sido bem recebida quando sai à rua? Nossa, meu Deus, a recepção da população é algo que nos dá força. Nós voltamos para o Palácio e falamos, o que mais que nós vamos fazer? Quais são os nossos gargalos? Quais são as nossas dificuldades? Aonde nós vamos melhorar? E, rapidamente, a gente identifica isso e vamos trabalhar. As pessoas sabem. Eu acho que, assim como nós... E eu tenho certeza que quando, né, nós criamos esse projeto vitorioso, o próprio governador ibanês enxergava isso em mim. Eu fui a única coordenadora que pautou 200 projetos. Quando se fala em 200 projetos na Câmara Federal, tem deputados federais que saem de lá sem ter um projeto aprovado. Tem deputados lá que ficam 2 mandatos sem ter um aprovado. Eu pautei 200, sancionamos 84 leis. Uau, que produção legislativa é essa? É vontade de trabalhar e entregar. É você sair de lá, como eu saí, de cabeça erguida, tendo o apoio das deputadas de esquerda e de direita, o respeito delas diante de um trabalho. Então, assim, eu acredito que a população do Distrito Federal espera isso de nós e nós vamos entregar com certeza isso, com o maior carinho do mundo. Ninguém é unanimidade. As críticas, a gente recebe críticas, elogios, isso faz parte da democracia, né? Quem que quer ter unanimidade? É isso, a divergência faz parte. E, às vezes, melhora, inclusive, nosso governo. Uma crítica justa que é feita. Não, uma crítica justa que é feita, que é perceptível ainda, é ainda a questão da saúde, né? A questão da nossa saúde. Mas nós estamos em andamento para melhorarmos. Agora, tanto que são as construções dos hospitais, né, nós chamarmos os concursados, melhorarmos a infraestrutura. Então, é porque a nossa rede pública, a gente precisa frisar aqui também que nós recebemos quase 30% da região aqui do entorno, né, pessoas que vêm fazer tratamento de câncer aqui de outros estados. Então, assim, nós recebemos um fluxo de pessoas também de outros estados, mas nós vamos melhorar. Perguntei sobre uma crítica justa e agora eu pergunto sobre uma crítica injusta. Uma crítica injusta que eu acho assim,
Uma crítica injusta. É difícil você falar de crítica injusta, porque o cidadão, às vezes, quando ele critica, é porque ele está sentindo na pele, né? Eu acho que uma crítica injusta que o governador Ibanez recebia era que ele era o governador só de obras. Ele não foi só governador de obras, ele foi o governador que ampliou os programas sociais, ampliou a nossa rede pública de saúde mesmo durante a pandemia, entendeu? Então, assim, só pensa em obras. Não. As obras foram o carro-chefe do nosso primeiro mandato. Nós avançamos em outras áreas também. Talvez essa seja uma crítica injusta. Talvez não tanto quanto a população queria, mas nós vamos continuar o trabalho para melhorarmos isso ainda mais. Semana passada eu fiz uma visita à senhora no Palácio do Buriti e me chamou a atenção o fato de a senhora estar ocupando ainda a sala, o gabinete da vice-governadoria. A senhora mantém os principais assessores, que são assessores do governador Ibanez Rocha. A senhora está ocupando a vice-governadoria, não foi para o gabinete do governador. Isso é um gesto para dizer que a senhora não quer o lugar de Ibanez? Eu não quero. Primeiro que eu não quero o lugar de Ibanez, né? Porque nós fazemos parte de um projeto. Eu tenho certeza que eu colaborei para que o governador Ibanez vencesse no primeiro turno. Eu agreguei votos a essa chapa. E o nosso projeto é um projeto de continuidade, um projeto onde eu assumiria o governo, né, no final do mandato, com 8 meses, e o governador Ibanez iria, né, buscar um novo cargo eletivo. Então, assim, esse projeto foi um projeto vitorioso nas urnas e jamais eu me sentiria confortável de estar na sala do governador. Eu acho que esse momento de 90 dias, você tem que entender que é um momento, é uma fotografia, né? E o nosso grupo é o mesmo grupo. Eu não saio de outro grupo político. Eu ajudo o governador Ibanez desde o último mandato dele, o primeiro mandato dele, né? Eu fui a única deputada federal eleita pela coligação do governador Ibanez. Então não há disputa política entre eu e o governador Ibanez. Há um projeto político em curso, meu e do governador Ibanez, do qual eu sempre estive muito presente em todos os momentos difíceis, e estarei presente novamente nesse momento difícil, não só para o governador Ibanez, mas principalmente para a nossa cidade. Passada uma semana desde os atos terroristas aí que chocaram o mundo todo, a senhora acha que tem ambiente político para ele voltar a ser governador do Distrito Federal? Olha, essa decisão é uma decisão que está sendo tratada pelo Supremo, né? Eu não tenho dado opinião sobre isso. Eu acho que a minha missão é trazer tranquilidade, que esse projeto político vencedor está funcionando, né? Nós estamos trazendo todas as condições adequadas, né, para que a gente restabeleça uma condição inicial, mas essa decisão ela não parte, né, aqui dos poderes aqui, do Distrito Federal. Essa é uma decisão judicial que, conforme o inquérito for avaliado, não parte, né, essa decisão não terá aí que passar por nós, né? Então é uma decisão que eu prefiro me abster até que isso seja decidido pelo judiciário. A senhora é a terceira governadora que, como vice, assume o comando do Distrito Federal. A gente teve Maria de Lourdes Abadia e Arlete Sampaio. A senhora tem o sonho de se tornar a primeira governadora eleita do Distrito Federal como cabeça de chapa? Claro, eu acho que todo político que quer, né, que está crescendo na política, e eu acho que a minha vida pública ela é uma crescente, né, eu quero, mas eu quero ser a primeira governadora eleita do Distrito Federal. Se a senhora pudesse resumir em uma palavra esse governo de 90 dias que a senhora vai ter a oportunidade de fazer, qual seria? Força, né? É uma. Força, força. Muito obrigada pela entrevista, governadora. Eu agradeço também a todos que nos assistiram. Muito obrigada e até uma próxima.